Olá, boa tarde a todas. Estamos aqui com mais um podcast da Rede, um podcast que está dando o que falar. Tem aí uma galera querendo participar, se empenhando em assistir todos os episódios. Modéstia à parte, as histórias que estão vindo aqui são histórias realmente incríveis, escolhidas a dedo. Espero que todas vocês continuem prestigiando as histórias, porque são realmente histórias impactantes de alguma forma, e eu acho que todo mundo poderia tirar alguma coisa, né, sobre cada uma delas. E falando em histórias impactantes e lindas e maravilhosas, hoje eu não trouxe só uma pessoa aqui na nossa bancada, eu trouxe duas pessoas, que as nossas queridas mamães também da Rede Materna, Catiele e Cíntia, que estão aqui para falar sobre o quê, meninas? Sobre o quê? Nós três de rosa aqui, o que será que a gente vai falar hoje? Catiele, que é a esposa do Elton, que é a mamãe da Helene e do Joaquim, e a Cíntia, que é a esposa do Matheus e mamãe da Isabel, fofa, gostosa, amada, que tem história com a Isabel, né? Queridíssima. Meninas, estamos aqui fazendo uma conscientização sobre o nosso Outubro Rosa. E todos nós, né, a gente já tem aí algumas histórias sobre as histórias de vocês em relação ao Outubro Rosa. E eu queria muito que vocês compartilhassem isso mais uma vez, para reforçar a importância, né, de várias questões aí sobre esse mês. Me contem um pouquinho quem são vocês e um pouquinho da história de vocês. Cati, comece? Posso começar? Claro. Então, vamos lá. Bom, Aline, né? Eu sou a Cati, da Cutina, né? Que todo mundo da rede me conhece assim. Só que antes de eu ser Cati da Cutina, lá em 2017, quando eu tinha 29 anos, era outubro. E quando eu cheguei na empresa, eu me lembro que estava tudo enfeitado de rosa, assim. E eu, ai, que bonitinho, né? Mas eu era uma pessoa jovem, né? 29 anos, super workaholic, super preocupada com o meu trabalho. Enfim, eu olhei as decorações rosas e continuei trabalhando. Só que no horário do almoço, eu, como muito comprometida, não saía para almoçar, ficava lá trabalhando. E nisso veio uma senhora da limpeza e começou a contar a história dela para uma outra colega, que ela tinha tido câncer de mama e que ela estava olhando aquilo, que ela achava muito legal a empresa, né, fazer enfim, né, essa campanha de alerta para os funcionários. E ali me deu um estalo que eu pensei, nossa, gente, eu nunca fiz autoexame. Eu tenho 29 anos e nunca fiz autoexame. E eu pensei, quer saber? Quando eu chegar em casa eu vou fazer. Fui tomar meu banho e fiz o autoexame e senti um nódulo. Eu me lembro que eu morava numa cidade distante, estava longe da minha mãe, eu morava no interior, a minha mãe estava em Porto Alegre, e eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu, né, fiz o autoexame pela primeira vez, senti um nódulo, e aí a mãe falou assim, filha, não te preocupa, a mãe teve isso a vida inteira, é nódulo de gordura. Uhum. Nem te preocupa. Só que aquilo ficou na minha cabeça, ficou uma pulguinha na minha cabeça, de uma maneira que no outro dia eu me lembro que eu cheguei na empresa, até pedi para a secretária, falei, olha, eu queria marcar uma consulta e tal, eu estava há pouco tempo na cidade, não conhecia muito, e aí ela mesmo marcou com um médico, que era o único especialista da cidade, que foi o que tratou essa senhorinha da limpeza lá na empresa. E aí eu fui lá. Só que eu cheguei no consultório já falando para ele, ó, doutor, eu vim ver um nódulo de gordura. Porque a minha mãe teve. Tu já tinha diagnóstico, eu já, tinha né? diagnóstico, Urias, eu já sabia tudo. E aí falei, não, eu só vim para constatar mesmo. E ele falou, Catiele, então eu posso ver esse teu nódulo de gordura? E aí ele examinou e como mastologista, na hora ele já sentiu que tinha alguma coisa, só que ele não me comentou. Ele pediu para fazer uma biópsia. E eu deixei ele fazer a biópsia, foi pro laboratório, eu me lembro do laboratório dizer assim, olha, Catiele, vai demorar uns 30 dias, mais ou menos, para ficar pronto. E aí voltei pro meu trabalho, só que no outro dia, a secretária me ligou falando, Catiele, você pode voltar que ficou pronto? Nossa, quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada aí. E aí, quando eu voltei, ele falou, olha, eu confirmei o que eu já suspeitava, eu pedi urgência do laboratório e realmente você está com câncer de mama. A gente vai ter que começar a fazer o tratamento... Tu sozinha, Cati, na consulta? Sozinha. A gente vai ter que começar a fazer... Tu tinha filho já? Não. 29 anos. 29. Uma outra relação já de 10 anos com um parceiro que não queria ter filhos e que aquilo ali tinha saído da minha cabeça. Porque, né, a relação já estava de 10 anos, enfim, então... A gente ia ficar junto, sem filhos mesmo, tinha um cachorrinho e era isso. Guria, quantas mudanças. Então...
E aí eu me lembro de eu perguntar pro médico assim, tá, mas doutor, quanto tempo o senhor precisa? Porque eu tô no contrato de experiência da empresa e eu preciso dizer para eles quanto tempo eu vou ficar afastada da empresa. Olha a prepotência, gente. A pessoa estava recebendo a notícia, Que não queria aceitar, não estava entendendo. E ela queria saber quanto tempo ela ia ficar afastada da empresa. Aí o doutor falou assim, não, Catiele, você não tá entendendo, eu não tenho como te dizer quanto tempo. E aí eu me lembro de muito prepotente pegar minha bolsa e levantar e sair consultório fora. Porque, né, onde já se viu ele não saber me dizer quanto tempo que eu ia ficar fora. Que médico horrível esse, né? Só que, gurias, quando eu botei a mão na maçaneta, veio o impacto da notícia. E aí eu caí e comecei a chorar. E aí veio a secretária, começaram a me acudir e tal. E ele falou, nossa, eu já tava ficando preocupada com você. Porque eu tava vendo que você não tava entendendo exatamente o que tava acontecendo aqui. E aí eu me lembro, isso foi uma sexta-feira. Eu me lembro de eu sair do consultório e ligar pra minha mãe ir correndo de Porto Alegre. Era Porto Alegre em Bagé, gurias, eram 6 horas de viagem, mais ou menos. Ela chegou lá de noite. E eu me lembro de eu ficar em cima da cama chorando, daquela sexta-feira até o domingo. Eu só sabia chorar. Porque eu falava assim, meu Deus, por que comigo? Eu tô na minha melhor fase. Eu tô num relacionamento de 10 anos, eu tô na minha melhor fase profissional, sabe? Por que agora comigo? Por que comigo? E aí, essa era a pergunta do final de semana. E aí, chegou no domingo, gurias, e assim, ó, parece não, né? Hoje eu sei que foi Deus, mas assim, na hora, veio assim na minha cabeça. Cara, você tem 2 alternativas. Ou você vai ficar chorando em cima dessa cama, ou você vai levantar e vai reagir. Porque assim, ó, ou você se entrega agora, ou você faz alguma coisa. E aí, eu me lembro que na segunda eu voltei no médico com a minha mãe, com o meu, então, parceiro. E aí, a gente falou, não, eu vou enfrentar isso, eu vou fazer o que precisa ser feito. E eu decidi naquele dia que eu falei assim, ó, eu só vou chorar, só vou me abater quando o médico disser pra mim que eu tô curada. Ai, meu Deus. Então, eu só chegava no médico e perguntava assim, ó, doutor, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E aí tu começou o tratamento. Isso, na verdade, a gente decidiu vir para Porto Alegre, porque era referência no estado, né? Sim. Então, eu acabei voltando para Porto Alegre, consegui fazer meu tratamento todo na Santa Casa. E um detalhe, gurias, como eu estava na contrato de experiência na empresa, foi a primeira vez na minha vida que eu estava sem plano de saúde. Porque eu só ia, né, efetivar o plano quando eu passasse dos 3 meses. Sim. Então, foi a primeira vez na minha vida que, além de eu descobrir isso, né, o câncer, enfim, eu tive que ir pro SUS. Sim. E eu me lembro de fazer a carteirinha do SUS no posto e a moça disse assim pra mim, você não tem, né? E eu falei, não, nunca vi. Aí ela falou assim, pelo menos agora você vai conhecer o SUS que dá certo. E aquela frase ficou em mim, sabe? E realmente, eu fiz todo o meu tratamento dentro da Santa Casa em Porto Alegre. Vamos fazer uma pausa do tratamento e vamos ver a história da Cíntia e depois a gente retoma os tratamentos das duas, pra gente até fazer um comparativo. Sim. Cíntia, como é que foi esse diagnóstico? Olha, a Kátia falando aqui, eu já tava me emocionando, então né? Tá com os Talvez olhinhos. o meu tenha sido um pouco mais recente, né? E ainda tem uns gatilhos que dão na gente, e a gente começa, né, a relembrar. E realmente não tem como não se emocionar, né? Porque só quem passa, eu acho que entende a grandiosidade disso tudo, né? As dificuldades e a superação mesmo que a gente acaba descobrindo, né? Nessa trajetória. Eu já tive o diagnóstico um pouco mais tarde, com 36 anos, e já fazia acompanhamento e acho que aqui é válido, porque eu vejo falar isso, eu vejo nas conversas com as minhas amigas que a grande maioria das mulheres da nossa idade, ali até 40, 50 anos, nunca foram a um mastologista. Eu já ia a um mastologista, né? Eu já fazia acompanhamento porque a minha mãe teve há 10 anos, eu tive diagnóstico em 2023, minha mãe teve em 2013. Então, como ela teve, eu comecei a me tocar, fazer o autoexame um pouco mais cedo. E fui ao mastologista assim que eu fiquei grávida da Isabel, em torno ali de 2 para 3 meses, para ver se estava tudo ok. Até porque eu tinha uma lembrança de uma moça grávida em tratamento durante as químios da minha mãe, que eu acompanhava ela, e aquela moça me marcou bastante, que ela estava grávida e em tratamento e tudo mais. E aí eu só soube da gravidez, já agendei a consulta. E chegando lá, estava tudo certo, tudo ok. Quando que eu volto? Em 6 meses após o nascimento. Em 6 meses após o nascimento, eu fui. Ali eu já tinha sentido um nódulozinho no final da gestação.
em conversa com a minha obstetra, não, provavelmente porque a mama cresceu muito, vamos esperar nascer. E quando nasceu, eu me tocava, deve ser mastite, deve ser isso. E aí a gente é engolida pela maternidade, não dá tempo de fazer mais nada. E com 6 meses eu fui ao mastologista. E aí, realmente, eles já sabem, né? A hora que eles nos examinam ali, ele já pediu a biópsia. E eu fui para a biópsia já dentro de mim, sabendo que era alguma coisa até porque a consulta tinha sido diferente das outras consultas, né? E aí, a gente não quer ter um diagnóstico desse com o bebê em casa, né? Ela tinha 6 meses. Eu já estava completando 7 meses. E aí, quando eu já peguei o resultado no dia da consulta que eu iria mostrar o exame para ele, porque eu já nem queria passar tempo nenhum com esse resultado em casa, nem abrir, nem nada. E aí eu peguei o resultado ali na clínica, a imagem, minha consulta era no prédio já do Bahia Sul, naquele pequeno trajeto ali, eu espiei assim o exame, vi carcinoma e não quis ver mais nada, e até hoje eu não abri mais para olhar. Ao chegar no consultório ali, o médico, que tinha sido o mesmo médico que tratou da minha mãe, que tinha cuidado dela, que já me conhecia, já conhecia a nossa história, ele já estava assim em pé, tem a visão dele lá nos esperando, e choramos todo mundo. Chorou eu, chorou ele, chorou o Matheus, e ele mesmo me disse, olha, eu não queria que fosse com você, e eu não queria que fosse nesse momento. E, enfim, nosso chão se abre, né? A gente não sabe, e agora? E aí, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, inevitavelmente, vou morrer. E agora? Eu vou deixar minha bebê, e como é que vai ser? Quem que vai cuidar dela? E aí a nossa cabeça vai. E aí me vem uma frase que meu irmão sempre me fala. A nossa mente mente pra gente, para tentar afastar esses pensamentos. E o médico falava e eu só pensava na Isabel. E aí, o meu cabelo vai cair? Vai fazer químio, vai fazer isso? Vai, tá tudo bem, eu só quero viver, eu vou viver, eu vou ficar viva, vai dar tudo certo. Então tá, vamos fazer o que tem que fazer. E aí, por incrível que pareça, a primeira pessoa que eu conheci na Pedra Branca foi a Kati. Mentira! Isso eu não sabia, gente. Sim. Mas tu tava morando aqui na Pedra Branca? Já estava morando aqui. E a primeira pessoa que eu conheci foi a Kati. E acho que eu comprei uma árvore de Natal de uma moça lá da Pinheira, da Gabriela, e ela disse, olha, tá chegando aqui agora, eu conheço a Kati, vou te passar o telefone dela, porque ela participa de uma rede com as mães, e acho que vai ser legal para conhecer outras pessoas e tudo mais. E eu mandei mensagem pra Kátia, entrei na rede materna. Foi assim, gente. Eu não me lembrava disso. Foi tu que indicou ela pra entrar. Tá, que legal. E acho que no mesmo final de semana que eu tive o diagnóstico, eu já seguia a Kátia no Instagram e tinha visto alguma coisa que ela teve câncer de mama, embora a gente não tivesse intimidade, assim, né? Eu queria conversar com alguém que fosse mais nova, porque minha mãe teve já com uma idade avançada, em outro momento, né? E aí eu mandei uma mensagem para a Kátia, ela falando agora, me veio uma frase dela que acompanhou o meu tratamento inteiro, talvez nunca tive a oportunidade de falar isso para ela, tô tendo hoje, que ela falou, ficar em cima da cama não é uma opção. Não foi, né? E essa frase ficou comigo por todo o meu tratamento e até hoje me vem, ficar em cima da cama não é uma opção. E ela me falou exatamente o que ela falou aqui. Ela passou o final de semana inteiro chorando. E eu não me dei o luxo nem me permitir chorar, né? Eu disse, vamos lá, porque eu tinha uma bebê em casa, que precisava de mim inteira, que precisava de mim bem. Então, a gente só chorava, ou enfim, só tentava conversar sobre isso quando ela dormia, né? Então, ficar em cima da cama, chorar não era opção para mim. E eu sempre disse, eu queria ir lá e voltar. Eu ia fazer o que tinha que ser feito, eu tinha que voltar para Isabel. E assim foi. Aí veio toda a parte do tratamento. Eu já estava com um tumor que cresceu muito rapidamente na gestação. Estava com 7 centímetros, era grande. Era um tipo de tumor diferente, porque a gente, quando fala em câncer de mama, a gente generaliza muito as pessoas, acham que é super tratável, que é simples, fácil ir lá tirar, né? Que todos são iguais, e que o tratamento, assim, é fazer e tá tudo bem, e vai ficar bem, mas hoje a gente sabe que
eu acho que só o câncer de pele, pelo que eu estava lendo em uma reportagem, mas é o câncer que mais mata mulheres, né, no Brasil e no mundo. Então não é tão simples, né? Aí já veio que meu tipo já era diferente do tipo que a minha mãe teve, que o tratamento não seria o mesmo, que o estágio já estava mais avançado. E aí aquela correria, porque aí a gente corre contra o tempo, né? Para começar o quanto antes o tratamento e para acabar o quanto antes, porque a gente quer ver o fim do túnel, né? A luz, né? A vitória, a chegada. E a gente sabe que aí, né, tem passo a passo, passo né? a passo. E você fez o seu tratamento pelo SUS também ou não? Daí tu tinha plano de saúde? Diferentemente da Kátia, eu tinha o plano de saúde, o que para mim trouxe um pouco mais de conforto, porque a minha medicação não estava disponível no SUS. E aí até a gente entra, né, numa outra questão, que foi, né, que eu pensava, nossa, se eu não tivesse o plano, eu não teria acesso a essa medicação, que é relativamente recente, que está no Brasil, e que eu tive acesso fácil, eu não tive nenhum problema com o plano, né, não tive nenhuma burocracia, deu tudo certo, porque a gente vê muito isso hoje também para quem está em tratamento. Mas o que me deixou mais tranquila de saber que eu tive um acesso mais fácil, né, a essa medicação, e que ela nem existia quando a minha mãe fez o tratamento. Sim. A minha mãe, diferente, também fez o tratamento no SUS, com o mesmo médico que é o meu médico, ele é o chefe hoje da mastologia no CEPOM, e para a gente ver como até aqui em Santa Catarina a gente está bem amparado, a gente tem, embora as medicações não estejam disponíveis, né, da mesma forma, mas a gente tem médicos excelentes que são os mesmos que às vezes estão atendendo lá na rede pública e na rede privada. Mas ela fez todo o tratamento ali também sem nenhuma intercorrência, mas também com câncer diferente do meu, né, com um tipo de tumor diferente do meu. Foi isso, até aí a gente chega no tratamento, em resumo, né, e aí entra na questão de fé, questão que a gente vai se transformando no processo, vai amadurecendo como mulher, como casal, como pessoa, como né? pessoa. E aí, Kátia, esse tratamento, como é que foi para ti? Como a Cíntia falou, né? Ela queria ir lá e voltar para Isabel. A minha opção era ir para Porto Alegre, porque assim, eu fiz quimioterapia, fiz 4 brancas e 4 vermelhas, e o meu tipo de tumor não reagiu. Então, o meu tumor já estava com 4,5/5, também não era um tumor tão pequeno. Era muito parecido com o da Cíntia. E ele também não reagiu à quimioterapia. Então, a segunda opção foi a retirada, foi fazer a cirurgia para retirada. Isso. E aí eu me lembro que teve, né, uma conversa dos médicos, porque, vamos tirar só o quadrante, então, vamos preservar a mama, vamos preservar a auréola. E eu me lembro de eu chegar pro médico e falar assim, não, eu não quero preservar nada, eu quero tirar tudo. E aí, então, a gente optou por essa retirada total, né, com a minha escolha, então foi legal também, porque eles me escutaram. Então, é muito importante a paciente conseguir se posicionar. Eu acho, assim, que no início a gente fica meio atordoada e a doença meio que nos leva, né? As coisas que a gente tem que fazer muito rapidamente, só que depois a gente vai acabando tomando consciência de tudo, né? E é importante a gente ter voz, porque é o nosso corpo. É o nosso corpo, é a nossa vida, é o jeito que a gente tá reagindo. Então, foi importante para mim eu poder ter essa decisão, mesmo sendo o SUS, entendeu? De eu escolher, não, eu quero tirar tudo. Então, a gente tirou todo o seio, botou um expansor, que é tipo um balãozinho vazio, depois ele vai inflando ali. Uma segunda parte depois foi retirar e trocar por uma prótese de silicone. E depois de 1 ano do tratamento feito, eu retirei a outra mama, preventivamente. Porque nesse meio tempo, a gente fez um exame, porque como eu descobri muito nova, com 29, então a gente fez um exame genético, que na época só fazia um laboratório nos Estados Unidos. Eu me lembro que na época foi em torno de uns 5.000 a 6.000 reais, e aí eu tive que pagar esse particular. E aí eles tiram uma amostra de sangue, ia pro laboratório nos Estados Unidos, demorava em torno de 1 mês, e aí voltava, e aí eu descobri que o meu câncer era genético, e que a morte da minha avó materna por câncer de ovário era o mesmo gene. Então eu tinha essa deformação do BRCA2, né, desse gene, então era o mesmo. Então olha só essa informação, nenhum médico tinha dito para mim que porque a minha avó morreu de câncer de ovário, eu poderia ser essa pessoa que poderia vir a ter. Então, se eu tivesse tido essa informação antes, talvez eu pudesse ter feito esses exames antes, como a Cíntia fazia, se cuidando por causa da mãe dela, né? Então, assim, isso é muito importante a gente saber também. Não quer dizer que toda família que tem um câncer, a pessoa vai ter.
Não quer dizer, gente, mas existe a probabilidade de ter. Uhum. Então, é importante que tu saiba, que tu tenha essa informação, que se mães e avós maternas tiverem casos de câncer de útero e ovário ou mama, é importante você fazer Eles esse estão rastreamento. relacionados, Todos assim, né? estão Uhum, relacionados, então uhum. é importante tu fazer esse rastreamento Sim. para você começar a se cuidar antes. Uhum. Porque a prevenção salva vidas. Pensa se a Cíntia não tivesse já fazendo essas consultas com a Masto. Ou se quando ela tivesse os 6 meses da Isabel, ela tivesse sido tomada pela maternidade de um jeito, porque a gente faz Sim, isso, e a gente sim. renega, e a gente fala, não, mas o importante Depois. agora é a Isabel que tá com 6 meses. É. Eu vou me cuidar depois. Eu fui no exame grávida e tava tudo bem. A minha médica tá falando que é Não tinha mastite. feito nem um ano ainda. A minha médica tá falando que é mastite. Olha. Então, pensa, Sim. né? Mas mesmo assim, não. Ela marcou para 6 meses e ela foi lá com 6 meses e ela fez. E isso pode ter feito a diferença para hoje a Cíntia tá aqui com a gente, Com certeza. né? Então, isso é muito importante. A gente fala muito sobre o Outubro Rosa não ser para nós, ser para quem não teve. É para quem acha que não vai ter. E também não é só genético, né? As pessoas, hoje o câncer, ele é adquirido também. A mutação, A qualidade né? de vida, a qualidade, né? os hábitos, né? A prática de atividade física, alimentação, principalmente. Sim. Então, todo mundo está sujeito, né? E não tem idade, Não né? tem Não é idade, mais não só. é mais idade, principalmente. não é só idosa. Cada vez mais o câncer, né? Principalmente o de mama, estão descobrindo muito cedo. Então, não tem mais idade. Por isso a importância de procurar um mastologista mesmo, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho 30, eu tenho 35, ainda tá cedo, né? Eu tenho... Não custa marcar uma consulta, além de todo o autoexame, né? Mas se a pessoa ficou em dúvida, isso aqui, marca, vai, não deixa para depois. Se priorize, porque, né? Porque nós, mulheres, temos a mania de marcar médico para todo mundo. A gente marca médico pro filho, a gente marca médico pro marido, a gente Pra cobra mãe, amiga, pra mãe, É verdade. leva a mãe, leva a tia. Sim. Mas a gente tá tudo bem. A gente, não, mas tá tudo bem. Não, mas eu vou depois. Não, mas tá tudo certo. Sim. Né? Tá E assim sempre com tudo várias certo. coisas da vida também, né? Ah, depois eu faço atividade física, depois eu começo uma dieta Isso. melhor. E o câncer de mama, ele também, ele passa para os outros órgãos, a metástase se espalha. E aí vem o medo de quando a gente tem um diagnóstico, né? Também uma corrida contra o tempo de fazer os exames e ver se está tudo ok nos outros órgãos. Porque quando a gente tem um diagnóstico com um tumor um pouquinho maior, que já passou dali do estágio inicial da doença, a gente vai para rastrear se tem outros órgãos. E aí passa para os ossos, pâncreas. Gente, eu acho que esse deve ser uma das maiores ansiedades, eu acho. Depois no diagnóstico, é saber se tem em mais lugares. E agora no acompanhamento, que cada exame Os a gente exames tem anuais. vontade de sair correndo. Os exames anuais. Mas a gente tá ali já para fazer certinho. Como que faz uma dúvida bem? Como que faz para descobrir se tem em outros locais? É exame de sangue ou é exame de imagem? De imagem, ressonância. Ressonância, corpo todo? Como é que... Cintilografia óssea também, né? E tem também o PET, né? PET scan, que ele é como se fosse uma ressonância também, né? Só do que corpo mais inteiro. Simples, né? Isso, eles aplicam, tem um pré-preparo, um contraste, que é um líquido meio que radioativo, que aí quando passa a máquina, se tiver alguma coisa cancerígena, alguma célula cancerígena, ele brilha. Entendeu? Entendi. Então, pelo PET scan, eles... PET, tomografia também, ressonância com contraste. Uma tomografia daí em alguns locais, né? Porque não tem, né? Geralmente como fazer ali daí faz... tórax. tórax. Entendi. Completo, né? Isso, Pra e pegar aí, ali, da abdômen, pelve também, para quem tem útero ainda. E aí vocês têm que fazer ovário. isso a cada ano? Assim, meu caso, tá? Eu descobri em 2017, então fiz todas as químios, fiz a cirurgia e fiz 25 radioterapias. Ai, tu fez 25. 25. Aí 25 é a radioterapia é aquele que você vai todos os dias no hospital. Então foi 25 dias indo todos os dias no hospital. E aí depois desse dia foi o dia que o meu médico disse que eu estava curada, né? Que a gente fala, remissão, né? Em remissão. Só que pra mim era aquilo que era o curada pra mim, sabe? Porque eu precisava ouvir aquilo, né? E é uma coisa também que é uma virada de chave pra gente, pra paciente, porque aí tu para de morar no hospital praticamente, né? Porque aí tu não precisa, óbvio que tu vai ter, tu começa fazendo exames de acompanhamento de 3 em 3 meses, depois sobe pra 6 em 6, e aí depois vai pro anual. Eu agora,
que tô com 37, né? Vai fazer 2 anos. Daqui a 2 anos vai fazer 10. 10, isso que eu ia te perguntar. 10 né? anos, tá. Acho que eu te dar descoberta. Super curada. Então, agora eu já tô praticamente nesse anual. Então, eu Entendi. intercalo. Eu faço assim, tipo, 6 meses eu faço o exame de sangue completo, o exame de imagem. Aí eu deixo pra fazer a ressonância, sabe? Eu 6 faço meses em depois, julho sim. e faço a ressonância em dezembro. Então, eu só faço esse acompanhamento agora. Então, vai espaçando. E desde então, desde que eu terminei também, eu continuo com uma medicação, né? Eu ia Que é perguntar isso também. comprimido. É que pro eu resto tomo. da vida, Kati? Não. Esse comprimido eu teria que tomar 5 anos. Ah, tá. Só que aí, como veio as gestações, eu interrompi e tudo, aí eu vou fazer por 10 pra garantir, porque eu fiquei esse tempo sem tomar os remédios. Então, a gente decidiu, por bem, fechar 10 anos com ele. Não, e tem mais uma temática aí que a gente vai ter que ficar aqui um dia inteiro pra falar, né? Que é a questão da gestação, né? Pós isso tudo. Então, pois é, no meu caso, a Cíntia já teve a Isabel antes, né? No meu caso, quando eu terminei o tratamento, também acabou a minha relação, né? Então, tinha ficado isso em aberto pra Isso. gente... No dia que eu recebi essa alta, que o médico disse que eu tava curada, quando eu voltei pra Bagé, eu descobri que o bonito lá tava me traindo porque ele tava se sentindo muito sozinho. Coitado, né? Imagina, eu tava no hospital fazendo químio, né, gente? Não podia ficar com ele. Aí Mas entra enfim. Homens e homens. né? Enfim. Eu trabalhei mais um pouco nessa mesma empresa, continuei, eles foram muito legais comigo, e depois eu resolvi voltar pra Porto Alegre e aquilo não fazia mais sentido pra mim. Porque eu era uma outra Catiele. Uhum. Aquela Catiele workaholic, que adorava trabalhar na parte de vendas, comercial, barará, já não fazia mais sentido. Aquela Catiele que não tinha final de semana, que não tinha feriado, que trabalhava, levava o computador da empresa pra casa, o celular da empresa pra casa. Aquilo, depois de tudo que aconteceu pra mim, e hoje, quando eu penso, aquela pergunta do porquê comigo, hoje eu falo, graças a Deus que foi comigo. Porque aquela pessoa lá morreu pra essa Catiele de hoje estar viva. E que bom que aquela pessoa morreu, porque senão nem vocês iam me aguentar, gente. Eu era insuportável. Eu era uma pessoa mimada. Filha única de mãe solteira, né, gurias? Então, assim, a minha mãe trabalhava muito, então ela me dava coisas achando que aquilo ia suprir o tempo que ela não podia ficar comigo. Mas aquilo era o máximo que ela podia dar. E ela achava que ela estava certa. E tudo bem. Né? Então, eu fui virando uma pessoa muito mimada. Então, assim, na empresa, se eu precisasse crescer e eu tivesse que puxar teu tapete pra eu crescer, eu puxava, porque o que importava era eu. Era eu e eu. Porque foi assim que foi criada, assim, né? Só tu, Exato, só tu. tudo era pra mim, tudo que eu queria eu tinha. Qual era a área que tu trabalhava, Kátia? antes? Eu era compradora de uma rede de supermercados. Olha, Então, sempre trabalhei nessa parte de entendi, compras, comercial mesmo. comercial mesmo. E aí veio a cocina também, né? Meu Deus, tem uma historinha aí pra entrar. Tem muitas coisas. Eu falo, a gente ficou um dia todo aqui, gurias, mas vamos acelerar lá pra dar tempo de todo mundo falar. Mas enfim, gurias, então assim, ó, depois disso eu resolvi retomar minha vida em Santa Catarina. Então aí acabei conhecendo o meu marido, o amor da minha vida aqui. Pelo Tinder, então não menosprezem o Tinder, porque dá pra tirar aí umas boas almas daí, tá? E a gente já tava junto há 1 ano, e eu me lembro de ter feito exames ginecológicos, enfim, pra ver a probabilidade de eu engravidar. E o exame saiu com 0,07% de chance de eu engravidar. 0,07. Então, a gente já estava junto há 1 ano, sem se cuidar, sem nada, porque, né, eu não podia, estava tomando medicação, e a medicação também interfere, né? Quando a gente resolveu tirar umas férias e ir para um hotel, e nesse hotel, era um resort, eu nunca vou esquecer, tinha um casal que jantava todas as noites com a gente, e tinha 2 filhos. E as crianças ferviam tanto durante o dia na recreação, que de noite eles estavam dormindo. E eu também estava dormindo. E aí o Elton brigava comigo e dizia assim, olha aí, passou o dia todo na piscina bebendo, aí agora tá aqui dormindo na mesa. Gurias, eu tava grávida. Só que eu não sabia. Sim. Então, quando eu voltei desse resort, eu descobri, porque eu tava com muito sono. Sim. E aí eu me dei conta que eu tava atrasada. Sim. E mandei uma mensagem pro meu médico lá da Santa Casa de Porto Alegre, falando, doutor, eu tô com um sono que não é de mim. E eu tô 10 dias atrasada. Tem alguma coisa errada. E ele falou, vai comprar o exame de farmácia agora. E eu falei, doutor, como assim exame de farmácia, gente? Da onde? Ele falou, vai comprar, porque 0,07 não é 0. Por isso eu tava grávida da Helena. E eu não tava grávida, eu tava muito grávida. Muito tipo, grávida. 2 meses já. E aí veio a Helena,
que foi, assim, né, o sonho da minha vida, porque eu tinha esquecido isso, mas o sonho da minha vida sempre foi ter uma família, justamente porque eu não tive, né? Sim. Então, eu queria aquela coisa de pai, mãe e filho, e eu sempre dizia que eu queria ter 2. É. E quando a Helena tava com 3 meses, Poder da gurias, nossa mente. eu descobri que eu tava É. grávida do Joaquim. Sim. Aí foi desesperador, porque eu pensei, Deus, ok, tu tá me ouvindo, mas chega, já Tá tá bom, bom. já tá bom. Ela tinha só 3 meses. 3 meses, Jura, amiga. Kati? E foi A assim, diferença ó, é bem pequenininha. eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida do Joaquim, eu olhei pro meu marido e falei, vai fazer vasectomia, porque 2 tá maravilhoso, não ia ter nada, tenho 2, então chega. Enfim, depois dos filhos maravilhosos, bênçãos da minha vida, que foi, né, tudo que eu sempre quis, a família perfeita, né, perfeita do nosso jeito, né, gente, Uhum, pelo amor de Deus, não me sim, entendam, sim. né, Sim. mas assim, tudo que eu sempre sonhei, eu me vi como mãe de 2 que já estavam indo pra escola, e eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? E o marido sempre falando, você tem que empreender, você tem que empreender, enfim, veio a Cutina, que era uma coisa que a gente fazia em casa, que a gente resolveu começar a fazer para Legal. vender, deu muito certo, ele me ajuda, ele faz as massas, eu faço os recheios e cuido de Instagram e coisa. E hoje eu sou a Kati da Cutina. É muito legal, né? A gente poder acompanhar toda a história da Kati, assim, né? Porque tu veio pra cá, pra Palhoça, tu já tava... Em 2020 eu vim. Tu não tava grávida ainda. Não, eu tava... engravidei da Helena em 2000. Tu conheceu ele aqui, então. Isso, tá. conheci Então, ele imagina aqui. toda a trajetória que tu teve. É uma outra Kati que tá aqui, né? Aqui Não, tá lá completamente. e aqui tá aqui. Completamente. Muito legal. E a gente te acompanhar, né, ali. Quanto tempo tá na rede materna? Faz... Eu engravidei da Helena em 2021, eu devo ter entrado um pouco antes dela nascer, em 2022, eu acho. Já faz uns 3 4 anos que eu tô lá. É. E olha o que, assim, quanta coisa gerou, né, estando numa comunidade ali de mães, e que a gente pode te acompanhar todo o teu processo de desenvolvimento da Cutina mesmo, que a gente foi vendo, tô fazendo umas coisinhas aqui pra vender, Aí agora abriu realmente o seu negócio e comprou freezer e não sei o que a gente acompanha. É muito legal, né? E as mamães da rede são as minhas fiéis clientes. Então, assim, foram então. as primeiras Essa e são rede as é que estão incrível. sempre junto comigo. Gente, a Cíntia também sentiu isso, né? Eu acho que Sim. quando você vem pra uma... Porque assim, quando eu vim morar na Alagoa. E o meu marido morava em São José. Então, depois que a gente decidiu junto alugar uma casa aqui na Pedra Branca, né? Então, quando eu vim, eu não conhecia ninguém. Então, assim, e eu já, antes de engravidar, já sabia da rede materna, já seguia, já achava o máximo. Eu falava, ai, meu Deus, pena que eu nunca vou poder entrar, ó, doida. Pena que eu nunca vou poder entrar, né? Deus não sabe, né? Sim. E aí eu já achava o máximo aquilo, sabe? Tu já conhecia a rede materna antes de Já de conhecia a engravidar? rede materna Olha só que antes de legal. engravidar. E eu falava, ai, pena que eu nunca vou poder entrar, né, gente? Ainda Que brincava legal. com meu marido. Porque muitas vezes eu me via sozinha, de querer pedir uma indicação, de querer pedir uma coisa. Sim. Então, ali, o nosso grupo, tudo que a gente consegue ali dentro, gurias, a força que a gente tem. Pensa A gente quando... resolve rápido, né? Colocou ali e já tá resolvido. E quando aconteceu tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu me mobilizei, a gente conseguiu mandar quase 10 caminhões daqui pra lá, gente. Acaba sendo uma comunidade de apoio genuíno, porque somos mulheres e somos mães e todas têm filhos e cada uma tem o seu jeito de pensar e a gente vai acolhendo do jeito que cada uma é, assim, com respeito, né? É isso. Eu acho que isso Com que é o as suas mais... diferenças, Com as suas diferenças. E a Mas gente todo mundo acompanha... sabendo das suas dores, né? E a gente acompanha, né? A história, aquela lá é aquela, a gente vai acompanhando a trajetória da pessoa, né? Um carinho e fortalecendo a relação, né? Muito bacana. E você, Cíntia, e a sua filhota? Agora vamos pra minha parte aqui do tratamento ali, falando da Kati, que já é um pouco diferente, até para quem, né, for escutar, saber que tem, né, o câncer, as nuances que são diferentes, né. Eu já fui direto fazer a quimioterapia, o meu tratamento já desde o começo a gente sabia que precisava de quimio, de cirurgia e de rádio. Uma mama a gente já iria fazer a mastectomia completa e depois a gente chegou à conclusão, com o resultado do meu exame genético, que eu não fiz antes, eu fiz só depois do diagnóstico, eu poderia ter feito antes, né, de saber, por conta da minha mãe, mas por opção eu não tinha feito. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, enfim. Eu fazia o acompanhamento e não tinha um exame genético que hoje ele já está disponível, eu fiz no Santa Luzia da Unisul. Olha. Né? É bom para compartilhar essa informação. O mesmo que vê as mutações no BRCA2, no caso meu, não sei qual da Kati, agora acho que ela falou. Mas é o mesmo, né?
que aí vem as possibilidades de câncer no útero, ovário, né, mama, Sim. e se eu não me engano é pâncreas também. Mas fiz pelo plano, tranquilamente, não teve nenhum custo. E hoje, se tiver custo, ele também já é bem mais barato, ele já não vai mais para fora do país, ele já faz no Brasil também. Então, pra gente ver como a gente também já avançou bastante nisso, né? Aí eu fiz 6 sessões de quimioterapia, a gente vai até dando, o tempo vai passando. 6 sessões de quimioterapia, daquela mais forte, cai o cabelo na primeira sessão já cai, né? A gente sempre fica naquela esperança, 14 dias né? depois começa a cair. Começa a cair. E aí até o momento que a gente mais se identifica assim com a doença em si, né? E que as pessoas também te olham assim, nossa, tadinha, essa vai, né? E aí a gente até, às vezes, né, não é o que a gente quer ouvir, né? A gente tem que ser forte também nisso, para não deixar que isso impacte na gente negativamente, né? Sim. Porque é a hora que tá estampado ali, né? Estou com câncer. Enfim, cai o cabelo, a gente foi às 6 sessões de quimioterapia e depois o próximo passo seria a cirurgia, que aí com o resultado do exame genético a gente optou para já fazer a mastectomia bilateral. Então eu retirei as 2 mamas. E eu fui para a cirurgia sem saber o que ia acontecer, se a gente ia conseguir colocar prótese, se a gente não ia conseguir, porque embora já com a primeira sessão de quimio, visivelmente meu tumor já tinha reduzido bastante, e até nas últimas a gente já não sentia mais nada. A gente foi para a cirurgia com aquilo que só abrindo a gente vai conseguir ver como é que tá, né? Eu já tinha também, eu fiz esvaziamento na axila, os linfonodos, que já estavam, tinham 2 comprometidos, mas que a gente também só soube na cirurgia. E aí, chegando lá, esse momento para mim foi o mais difícil, porque ninguém quer ir para a cirurgia também com um bebezinho em casa, né? E a gente pensa, agora eu vou e não volto. Mas deu tudo certo, eu acordei, e quando eu acordei eu só sabia, estou viva e agora ninguém mais me segura, né? Saiu tudo, tenho certeza. E realmente foi a melhor notícia ali para mim, foi o momento mais importante que eu ouvi. Olha, a gente abriu, não tinha mais nada, tá tudo limpo, tudo restaurado, e vamos viver que tá tudo certo. E depois tinha que fazer a rádio, porque já era o protocolo, né, pra gente continuar o tratamento. Teve ali o período da recuperação, e em seguida eu fiz um pouco menos sessões de rádio, fiz 15 também de rádio todos os dias. Então o tratamento realmente ele é longo, ele é doloroso, porque nisso tudo a gente tem todas as intercorrências, né, só cai o cabelo, né, tem todo o mal-estar, toda a fraqueza, toda náusea, vômito, diarreia, minhas unhas caíram todas da mão, cai tudo, sobrancelha, então não o meu rosto, eu tive umas erupções que pareciam umas espinhas gigantescas, então eu fiquei irreconhecível, assim. Juntou que vinha de uma gestação, né, quando a gente acaba, né, nossas vitaminas, já tá tudo mais baixo, ferro, né, por mais que a gente tá ali repondo tudo, daí com o tratamento é mais difícil, né, a pele, sim, lacerava fácil, né, qualquer coisinha virava um machucado, difícil também de regenerar. E na rádio, os cuidados, o sol, era verão, véspera de Natal, trânsito, aquele... Que tudo se torna pequeno hoje quando a gente fala perto do que realmente é, né? Mas que no momento é difícil, é bem difícil. E aí entra também a questão de ter muita fé, de ter oração, né? De ter cada um com a sua, né, com a sua crença. Mas isso para mim foi muito importante. E lembrei agora falando que eu recebi uma cesta da rede agora. Ai, é verdade! Nossa, eu acabei de me lembrar também. Gente, agora de verdade, eu esqueço das coisas. As pessoas não acreditam. É verdade, Cíntia. Que baita história é essa? Não querer lembrar, porque quando eu começo a puxar, eu fico com muito medo ainda. É uma coisa que a gente fica, como é mais recente, tem a menina, eu fico... E aí agora eu fui puxando como é que tinha gente, mas tem muita essas histórias, até vou contar pra vocês como é que foi essa história, gente. A gente teve uma mãe da rede materna que eu acho que é uma pessoa, depois eu vou confirmar contigo, a Kátia. Da Pet ali, né? Ah, a Nath, então? Não.
Não sei. Teve uma mãe Tá. da rede materna que veio falar comigo em box, dizendo que tinha uma outra mãe da rede materna que tinha entrado há pouco tempo, se eu não me engano, e que estava com diagnóstico, ou estava em tratamento, eu não me lembro dessa situação. E aquilo me comoveu muito, porque eu pensei assim, nossa, é uma mãe que tá com um bebê pequeno e que precisa da gente, de alguma forma. Mas eu pensei assim, ó, como é que eu vou expor essa mãe para 300 pessoas e que vai repercutir? Como que eu vou ajudar ela? Né? Não é uma questão financeira, não é uma questão emocional. Como que a gente diz, estamos aqui todo mundo junto, É um carinho, né? torcendo por ti? E aí eu não sabia o que fazer. E aí eu falei com a Nath, da Pet Passeio, queridíssima. E a Nath estava com um negócio de entregas de cesta de café da manhã e disse, é isso. Ela vai receber a força, pelo menos, que a gente tem. E a gente fez uma vaquinha, eu acho, né? Fez, eu não me lembro como é que foi isso. Eu acho que eu tirei ela do grupo, falei. A gente e fez a botei vaquinha e depois... Gente, E aí a gente mandou entregar. E eu não conhecia a Cíntia pessoalmente, mas eu sabia da história. E eu acho que foi uma história que aconteceu ali dentro, né? E ela nunca me falou nada, né? E eu disse, gente, ela vai ficar tão feliz, porque assim, a gente está com ela, a gente está aqui torcendo. E ninguém sabia quem era ela. E eu não queria falar quem era ela, porque eu não queria que as pessoas fossem para ela e dizer, como é que tu tá? E eu disse, deixa ela no momento dela. Quando ela se sentir à vontade, ela vai vir e vai falar se ela quiser também, né? É um momento delicado, né? E a gente oscila muito também nesse período do tratamento de querer falar, de não querer falar. E tu sabe que, surpreendentemente, ou não, quando eu botei lá no grupo, né, que a gente tava com a vaquinha, era uma mãe da rede, eu não lembro como é que foi essa história, até vou resgatar. E eu pensei assim, agora vai vir uma enxurrada de gente falar comigo em box, pra perguntar quem é? Ela falou, ninguém veio. Ninguém respeito, veio. Né, o carinho, olha só. E aí, isso aí, gente, é implacável. Tipo, me fez ver o quanto a rede materna, não é porque eu que tô falando, mas assim, a gente criou um respeito tão legal entre a gente, de se respeitar no momento de cada um. E aquilo pra mim foi a maior, assim, que massa esse grupo que foi criado, assim, sabe? Que grupo massa que conseguiu compreender que uma mãe está passando por uma dificuldade, que ninguém precisa saber quem é essa mãe, mas que estamos todas ali por essa mãe. E é verdade. E eu acho que isso é muito importante da gente falar, gurias, porque tem muitas pessoas que ficam na dúvida do que falar e do que fazer para as pessoas, né? Tipo, a minha mãe descobriu que tá com câncer, a minha melhor amiga, a minha, sei lá, minha professora, enfim. Eu queria dizer, gurias, que assim, ó, dizer pra pessoa que ela é uma guerreira, que tudo vai passar e que ela vai ficar bem, não são opções. Isso é uma Por dica, favor, né? não falem essas coisas, porque assim, ó, tem muitas pessoas que realmente são guerreiras e que passam pelo tratamento e que acabam falecendo. E que não é porque ela faleceu que ela foi fraca, que ela não foi guerreira, que ela não foi guerreira, ou que, né, que ela se entregou. Não. Sim. Mas, infelizmente, no estágio que ela estava, ela fez tudo o que ela conseguiu fazer e ela não, né? Infelizmente, a doença acabou, sim. Né? Então, é muito importante. E outra, a gente tem muitas oscilações, como a Cíntia falou. Então, vai ter dias que a gente vai querer falar, vai ter dias que a gente não vai querer falar, vai ter dias que a gente pode tá feliz, outros que a gente vai chorar. Então, assim, estar disponível para a pessoa no sentido do, que nem a rede fez, de fazer uma cesta de café da manhã. Fazer presente, né? Nós entregar, estamos aqui. Nós estamos convidar a pessoa para fazer um passeio sem ser tá indo no hospital, né? Vamos ali comer um sorvete, né? Vamos, né, numa praça, vamos, né, ver o que você pode ajudar ela em coisas práticas, né? Quem sabe ir na casa e lavar uma louça, e lavar uma roupa, e pegar o filho, e, sabe? Esse tipo de coisa em atitudes e presença, não em palavras e textos. Não que isso não sejam importantes, mas assim, para nós, né, que estamos fragilizadas e que ali a parte hormonal, né, conta muito, isso é muito mais importante do que falar que a gente é uma guerreira e que tudo vai passar. E até porque, assim, ó, não, tudo vai ficar bem, já vai passar e vai voltar. Não, não vai voltar. A nossa vida nunca vai voltar. A nossa vida, a partir do câncer de mama, vai ser outra, completamente diferente. A gente se transforma muito, né? Aquela pessoa lá morreu. Hoje a nossa vida é outra. Até porque a gente vai dar prioridade para outras coisas, a gente vai dar importância, né? Ai, gente, mas eu fecho os olhos e lembro do interfone tocando e aquela cesta que eu esperava de
Qualquer pessoa, menos da rede materna, até porque eu ainda nunca tinha me manifestado muito, Aham, eu tinha aham. recém-entrado. E eu não me Eu lembro me se senti tu... acolhida, eu me senti assim, agora eu Isso, tu faço tinha acabado de parte, entrar. eu Foi faço isso que eu pensei assim, parte nossa, ela mesmo desse acabou de grupo. entrar e, né, tá com essa E tinha uma questão. carta linda, um texto maravilhoso. E o texto, Acho que foi da alguém que fez esse texto? Bia Rosa, não. Não. Ela é fotógrafa, né? É. Porque até hoje eu ainda não conheço muito bem as pessoas, porque eu Eu sou tô, um pouquinho mais eu reservada. não vou falar pra não errar o nome, Mas mas ela tinha alguma coisa que tinha um voucher ali pra fazer umas fotos com ela. E o texto não vou saber falava, também, porque sim. estava em nome da rede. gente, agora a pessoa Mas vai ainda ver esse tem, vídeo e vai dizer, fui eu, É. e eu vou... Mas enfim, cabeça né, não dá conta de tudo, Sim. né? Às vezes eu esqueço. Mas eu vou me lembrar e depois eu Sim. vou postar lá. Eu Sim. não sei se não foi a Primarola que fez esse texto. Pode ser que tenha Foi, sido. né? Eu também não sei, mas era uma mensagem linda que Eu eu acho tenho que foi. guardada. Vou Eu acho que resgatar foi, também. acho que foi. Vou resgatar. Mas a gente vai Que eu ver. acabo também, que eu não consigo Mas lembrar assim, ó, agora mais detalhes. eu acho que tudo isso nos faz nos fortalecer como mulheres, empreendedoras que somos, e mães, acima de tudo, e que ajuda o próximo, ajuda as próximas, porque assim, hoje vocês levantam muita bandeira para explicar para as outras pessoas, às vezes, isso, sabe? Não precisa mandar texto, não sei o quê. De alguma maneira, tô aqui contigo, a gente tá junto. Se a gente for pensar, a vida é isso. A gente é agora, hoje, a gente não sabe o amanhã. E a gente começa a ter essa consciência quando tá ali no tratamento, que a gente não sabe o resultado do exame, a gente não sabe como vai ser a cirurgia, a gente não sabe como vai ser a químio, como vai ser a rádio, se vai dar certo, se não vai dar. E a gente começa a viver um dia de cada vez. E a nossa vida é isso, é um dia de cada vez. Sim. Então, a gente não pode deixar para amanhã aquele abraço, aquele convite para o café. É verdade. Né? Enfim, aquele programa em família. Eu acho que isso faz um fechamento lindo aqui nosso, né? Que a gente viver todos os dias e pensar que agradecer que a gente tem família. Gente, tô emotiva. Mas enfim, acho que fica assim de dica, né, para todo mundo. Eu sei que a gente tem falado muito sobre agradecimentos, tudo, mas sempre é bom reforçar, né? Então, assim, temos famílias, temos saúde, né? E cabe a nós, seres humanos, acolher o próximo ser humano. Independente, na verdade, se for mãe, mulher, né? Mas acolher o próximo, né? Estar aberto para fazer esse acolhimento e não só eu, né? Isso. Então, acho que isso é o que eu acho que a gente podia fazer de fechamento, assim, né? E estar aberta para acolher o próximo, né? E nesse processo, a mulherada buscar se cuidar. Sim. Exatamente. Se cuidem, não deixem para amanhã. E uma coisa que tu falou que eu achei bem interessante também para fazer esse fechamento é não ver o Outubro Rosa só como, vou botar uma camiseta rosa e vou sair por aí com a camiseta rosa. Ou fazer o mínimo que tem que ser feito, que é fazer o autoexame. Exatamente. Marcar um mastologista, quem nunca tem um mastologista, marca um mastologista, ou faz, né, marca ginecologista, conversa, enfim. Se preocupar um pouquinho mais. Exato, porque a gente se doa tanto para a família, só que, cara, se a gente não tiver aqui, quem que vai cuidar da nossa família, então? E aí entra também a questão, que a minha maior transformação foi alimentação e atividade física. Alimentação, a gente acaba, hoje eu vou comer só isso, mas é só hoje, mas aí no outro dia é só também, e a gente esquece que ali a nossa fonte de a gente está nutrindo o nosso corpo, o nosso corpo está se sustentando naquilo ali. E os processos inflamatórios nascem daquilo ali que a gente está comendo. Verdade. Então, não só de emoções também, que são importantes, não só do fortalecimento físico, mas nutricional ali do que a gente está comendo. Porque aí uma coisa vai linkando com a outra, né? Ai, gente, demais. Amei. Eu quero dizer uma última questãozinha. Tiago, maravilhoso, querido, me alcança aí o que a gente tem aí desse lado, por favor. O Tiago é o nosso incrível homem do som. Presentes, amei. Uau! A gente tem... Porque o nosso podcast está um sucesso demais. E temos agora patrocinadores, temos presentinhos. E a Vanessa da Sublime
Ó, tô fazendo Vanessa da Sublime. Fez questão de saber o nome de cada uma, então não sei se tá aqui direitinho, mas se não tiver, você se troque. Ai, obrigada, Um presente da Biomedicina Estética lá da Sublime para vocês, para cada uma de vocês, para vocês continuarem se cuidando, não só Amamos, Vanessa, obrigada. não só essa questão psicológica, física, mas também estética também, obviamente, isso né? tudo faz parte do processo. Vanessa, obrigado, tá? Obrigada. Obrigado mesmo. Adoramos. E obrigado por vocês estarem aqui hoje. Obrigada, Aline, pelo Mão. convite. Obrigada. Pela Olhem lá, oportunidade. olhem lá. Até mais, gente. Até o próximo podcast. Até.